desgastes teus fosfatos, não saberás, analisando os fatos, ainda que desintegres energias, a razão do completo e do incompleto. Olá, bom dia, com muita alegria estamos aqui novamente, né, juntos para refletirmos sobre essa obra de Hermínio C. Miranda, Diálogo com as Sombras, que traz tantas informações, né, tão maravilhosas, para que nós realmente possamos ir aprendendo e nos desenvolvendo dentro deste caminhar da mediunidade que ele nos traz, com muita maestria. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, nós vamos então fazer a nossa prece. E eu sempre digo que não repetir as palavras pura e simplesmente, mas sentir essas palavras, as palavras que Jesus nos ensinou para quando quiséssemos conversar com o Pai. Então, vamos buscar o nosso quarto interior, vamos silenciar nossos pensamentos e vamos dizendo do fundo dos nossos corações: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como estamos procurando perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cair nas mesmas tentações. Livra-nos de todo mal, pois só teu é o poder, o reino, a glória para todos sempre. Que esta prece possa ecoar em todos os lares, asilos, orfanatos, penitenciárias, hospitais, espalhados aí por todo o nosso planeta Terra, trazendo para cada um de nós a sustentação, a paz, o equilíbrio, a harmonia. Com essa prece, possamos dizer ao Pai o quanto somos gratos a Ele por todas as oportunidades que nos oferece. Possamos dizer a Jesus o quanto somos gratos também pelos ensinamentos que nos dá, pelo exemplo que nos forneceu e por nos mostrar o caminho que devemos utilizar para chegarmos até o Pai. Que possamos ser gratos aos benfeitores do espaço, possamos ser gratos ao nosso guia protetor por nos intuir, nos inspirar, nos fortalecer, nos amparar, nos estimular para que possamos construir o nosso projeto reencarnatório. Que nesse instante possamos pedir que os benfeitores possam estar conosco para que possamos ter a compreensão necessária do estudo desta manhã. Que assim seja. Muito bem. Então vamos aí, não é? As nossas reflexões. Vou trazer aqui
né? Mas vamos voltar. Nós estávamos aqui falando justamente sobre que ele vem nos dizendo que quando vamos, né, montar aí um grupo, seja ele qual for, nós precisamos analisar alguns passos. E nós vimos isso a semana passada. Então, ele nos fala que essa fase preparatória, deixa eu até voltar, acho que não. É isso aqui. É esse aqui que nós paramos, né? Então, ele fala, não é, que é a importância de nós estarmos sempre revisando, né, o estudo, trazendo a parte segunda de O Livro dos Espíritos, trazendo a parte também segunda do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 14, que vai falar sobre os médiuns, né? Então, ele fala da importância dessa revisão, e se é revisão, deva ser visto a miúde, né? Essa revisão. Isso nos leva a pensar e a entender, como nós já vimos na semana passada, que nós não tiramos diploma, né? Nós fazemos o nosso estudo, os nossos cursos de orientação mediúnica, mas não tiramos diploma, não é? Não existe essa questão do diploma, né? Porque nós temos que estudar sempre, não é verdade? E ele veio depois nos trazendo que a duração disso vai depender, não é? E para nós não nos preocuparmos com esse tempo, não é? Porque o que é a eternidade, né? Diante desse pouco tempo que a gente tem. E ele diz que o estudo pode ser no decorrer da reunião ou pode ser também uma leitura antecipada, então as pessoas leem em casa, procuram entender o texto em casa, e quando se reunir, cada um, então, dê o seu parecer, não é? Com bastante equilíbrio, com bastante harmonia. Então, isso é que é necessário, não é? Em grupos dessa natureza, nós não podemos, por exemplo, ter debate, não é? Ter debates. Por quê? Porque o ambiente está todo preparado para uma reunião mediúnica. Então, não pode ter debate. Eu posso ter dúvidas, perguntar sobre as dúvidas, e se eu ainda quiser mais esclarecimento, a gente marca um momento mais propício para isso. Então, dentro da reunião, você não pode ter os debates, tá certo? E ele diz aqui também que nessa fase preparatória, então, evitar que se tenha as manifestações mediúnicas, porque tudo está levando à harmonia do grupo. Ah, mas eu sou médium, eu não consigo me conter. Consegue, não é? E se estiver muito difícil, procurando um atendimento fraterno, através do passe, através do evangelho, a gente vai conseguindo equilibrar. E os benfeitores, né, que estão ao nosso lado e vendo a nossa dedicação, eles vão saber compreender tudo e vão saber colocar as coisas nos devidos lugares. Agora, se não tiver como controlar, não é? Ele diz que seria bom evitar, mas se não der para evitar, que faça a comunicação mediúnica, né? E é o que ele estava dizendo, para não fazer a tarefa em paralelo, né, com o estudo, né, nessa fase preparatória. Muito bem, agora sim nós vamos para aquele outro slide. Por que essa fase
preparatória, ela é importante. E ele, então, vem dizendo que essa fase preparatória, ela é importante não só beneficiando nós, encarnados, que estamos aqui em busca do aprendizado, como também para os desencarnados. Porque se nós temos o hábito, não é, de estar ali estudando, né, de revendo determinadas matérias, a espiritualidade maior, o responsável espiritual por aquele trabalho, ele traz aqueles espíritos para participar também do estudo, que vai beneficiar eles também. Porque lá na espiritualidade, os espíritos também são levados, não é, ao estudo, são levados a estudar. E eles vão com muita alegria. Então, o estudo neste trabalho, ele é benéfico não só para nós que estamos encarnados, para que a gente possa compreender tudo aquilo que acontece conosco e compreender coisas mais importantes ainda, como também beneficia esses irmãos que estão desencarnados. E qual outra importância que nós temos? A afinação do grupo, não é? Porque quando o grupo está sendo formado, muitas vezes a gente poderá ter aí alguma desordem, né? As coisas têm que se harmonizar, não é? E através dessa fase preparatória, onde então vamos ter ali a prece, a leitura do Evangelho, e depois também o estudo, nós vamos nos afinizando com o grupo. Uns vão se afinizando com o outro, formando um grupo coeso. Dentro do trabalho que desenvolvemos frente à mediunidade, quanto mais coeso for o grupo, melhor será feito o trabalho. O médium ostensivo, todos somos médiums, sabemos disso. Mas, dentro desse trabalho, por exemplo, nós vamos ter um médium ostensivo, aquele que vai dar a passividade, seja por meio da fala, que é a psicofonia, seja por meio da escrita, a psicografia. Mas existem também aqueles outros irmãos que estão ali em prece, que são o que nós chamamos os médiuns de sustentação. Por que sustentação? Porque estão sustentando o ambiente de uma forma harmoniosa para que o médium possa ter maior fluidez nesta ligação entre o espírito que vai estar se comunicando. E não só isso, aquele que vai ser o dialogador, ele também deva ser sustentado pela nossa prece, para que ele possa ser intuído naquilo que ele deva falar, não é? Para que ele possa observar, para que ele possa ver, não é? Aquela comunicação e entender qual o sofrimento que está passando aquele espírito, qual a dúvida que ele tem. Então, veja, o médium de sustentação também é muito importante, tá certo? Então, nós vamos nos afinizando uns com os outros, a ponto de chegarmos a ter um ambiente em uníssono, cantando numa voz única, né? Vamos dizer assim, tá certo? Cantando numa voz única, coeso, né? E quanto mais coeso for o grupo, melhor vai o trabalho vai ocorrer, tá certo? E agora ele vem dizendo também que é importante para quê? Para desenvolvimento de valores.
Então, eu vou estar me harmonizando e essa harmonia vai me trazer o quê? Que benefício? O desenvolvimento dos valores que eu tenho. Que valores? A herança que o pai nos confiou, né? Os valores morais que eu necessito para que eu possa ir cada vez mais atingindo, não é? Aquele progresso. Então, esse nessa organização também vai beneficiar a cada um para o desenvolvimento de valores. Mas tem um ponto aqui que ele coloca, né, Hermínio de Miranda coloca, saída dos integrantes. Porque vai existir aqueles que não vão estar harmonizados com o trabalho. Não despertaram ainda para, vamos dizer assim, as reais necessidades, para o valor daquele trabalho, ainda não está preparado. Não é? Não está preparado. Então, qual deva ser a nossa conduta? A nossa conduta deva ser de respeito, porque naquele momento aquela criatura não está preparada. Poderá estar preparada mais à frente, não é? Amadurecer mais à frente. Por quê? Porque todo trabalho exige uma disciplina. E, de repente, ele não está, essa criatura não está preparada para essa disciplina. E aí nós precisamos entender, deixar que vá, porque amanhã, depois de refletir muitas vezes, amanhã, depois de amadurecer psicologicamente, essa criatura retorna, e retorna forte, não é? Retorna realmente para o trabalho. Então, todos nós temos um tempo, um tempo para despertar, um tempo para identificar, um tempo para nos amadurecermos. Então, cada um de nós tem esse tempo. E nós precisamos aprender a respeitar o tempo de cada um. Então, é o que ele diz aqui. Que tarefas como essas não podem ser impostas, nem forçadas. Tem que se apoiar no impulso interior, no desejo de servir, de apagar-se se necessário, dentro da equipe, de modo que os resultados obtidos sejam impessoais, coletivos, não creditáveis exclusivamente ao trabalho individual deste ou daquele componente do grupo. Então, veja, nessa formação, não é? As tarefas que nós devemos realizar, a doutrina espírita não impõe nada. Como Jesus não impunha nada, como Deus não impõe nada. Como Deus não impõe nada. Então, nós devemos aprender que nós não devemos impor nenhuma situação. Nós não devemos. E aí é o que ele diz, porque essa vontade de trabalhar não pode ser forçada, tem que vir de dentro. E quando vem de dentro, o que é que eu estou, na verdade, está sendo, vamos dizer assim, está sendo desenvolvido em mim? Aquele impulso interior como ele fala aqui, impulso interior, aquele desejo de servir realmente. E quando eu tenho esse desejo de servir, quando eu consigo entender isso, eu não vou colocar o trabalho como sendo produto de um ou de outro, mas é um trabalho produto de todos, porque ele diz aqui que é necessário os resultados obtidos
que eles não sejam pessoais, mas que eles sejam impessoais. Ou seja, o resultado obtido é o resultado do trabalho. Por quê? Porque existe uma equipe ali trabalhando, existe um grupo trabalhando, existe o médium, que está dando a passividade, existe o dialogador, que está mantendo o diálogo, existe aquele que está sustentando, vibrando. Isso entre os encarnados. Então, não é só um que está trabalhando. Portanto, o resultado do trabalho deva ser impessoal. Não é como ele diz aqui. Deixa eu ver, impessoais, coletivo, porque é uma coletividade, e não creditáveis exclusivamente ao trabalho individual deste ou daquela criatura. Então, isso é o cuidado. Então, nesse início dos trabalhos, não é? Quando, então, estamos nessa fase preparatória, nós estamos aprendendo tudo isso. Daí a necessidade dessa fase preparatória, para aprendermos isso, para não entendermos que eu sou o médium, então não é? Então, eu vou, vamos dizer assim, me colocar como mais importante dentro do grupo. Isso é produto do quê? Do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Então, eu ainda não consegui desenvolver os valores que são necessários. Então, quando eu tenho esse impulso interior, esse impulso de servir, eu vou lembrar das palavras de Jesus. Quais palavras? Eu não vim a esse mundo para ser servido, mas eu vim para servir. Porque ele fazia, tudo que ele fazia com amor. Ele servia a todos, em nome do Pai. E nós devemos aprender a servir a todos em nome do Pai, em nome de Jesus. Porque não vamos nos esquecer que se eu estou ali dialogando com aquele espírito, ou então fazendo preces para ele, junto conosco tem toda uma equipe de espíritos desencarnados, os responsáveis por este trabalho. Porque se não houver essa equipe espiritual, não vai ter trabalho. Não é? Então, veja, eles estão ali para nos incentivar e ajudar aqueles que eles trazem ou para estudar ou para então se comunicar. Não é? Por que tem isso? Não é? Por que tem essa tarefa? Ela tem uma serventia, ela é importante, porque aquele espírito que ainda é muito materializado, que está muito preso às questões materiais, à vida material, muitas vezes ele não sabe que ele desencarnou, ele está conversando com você como se ele estivesse conversando assim, encarnado. E nós temos que ter aquele tato, nós temos que ter aquela acuidade para dizer, aquela sensibilidade, melhor dizendo, para poder conversar com este espírito que está tão sofrendo, tão sofredor muitas vezes, que ele não consegue entender. É por isso que existe esse trabalho, é por isso que os médiums, os espíritos, trazem esses espíritos para que possa ser auxiliado. Para que possa ser auxiliado. Quem não estiver disposto a aceitar essas condições, não está preparado para o trabalho. Então, aquele que não entende esse espírito de servir, que não entende que o trabalho não é individual, mas é coletivo,
que tudo deva ser impessoal, como ele diz aqui. Outro ponto que ele coloca é aquele desejo de apagar-se, se necessário, dentro do grupo. Porque se não vamos dizer assim, se eu entendo que é o grupo, então eu me apago dentro de uma importância que não tem importância. E vamos ver um exemplo disso? Allan Kardec, o nome dele qual era? Hippolyte Léon Denisard Rivail, encarnado, em espírito encarnado na Terra, o nome dele é esse. Depois que ele começou a trabalhar para a doutrina dos espíritos, que ele foi fazendo todo aquele trabalho de compilação, aquele trabalho de reunião de dados, para que pudesse formar os livros. Quando lançou o Livro dos Espíritos, o que ele fez? Ele se apagou como Hippolyte Léon Denisard Rivail e passou a ser Allan Kardec. Porque aquela obra não era dele, aquela obra era dos espíritos. Então, ele se apagou, ele se anulou. Aí está a beleza do codificador. Aí está a beleza do codificador, que ele compreendeu perfeitamente o espírito de servir, que é o que nós precisamos aprender. Continua aqui. A essa altura, então, quando está neste ponto, o grupo já deve estar com o seu perfil suficientemente nítido. Então, já sabe qual será o perfil desse trabalho. Já se sabe quais os que o compõem. A gente já vai saber, porque aqueles que saíram e que não querem continuar já saíram. Então, aqueles que ficaram é aqueles que realmente querem ficar. E dentre esses, então, nós vamos saber quais são os médiuns. Quem melhor se apresentou como o líder do trabalho, o responsável pelo trabalho. Porque todo grupo tem que ter um responsável. Não é? Não para comandar, não para mandar, não é para isso. Mas para direcionar, não é? O trabalho da melhor forma que possa ter. Então, sempre existe aquele que vai ser um responsável, mas não com aquele intuito de ser aquele que manda no grupo, não é? Porque nós já vimos que não é dessa forma. Que mais? Qual a natureza do trabalho a que esta deve dedicar-se? Qual é a natureza do trabalho? Que tipo de trabalho eu vou desenvolver? Formamos um grupo. Agora, que tipo de trabalho eu vou fazer? E aí ele diz aqui, qual a natureza do trabalho a que esta deve dedicar-se, bem como a duração e a frequência das reuniões. Quanto tempo vai durar o trabalho? Qual a frequência? Uma vez por semana, 2, 3, não é? Então, nós temos que determinar isso, não é? E é nesse momento que as coisas vão sendo determinadas. E essa questão da frequência, diz ele, que mais à frente ele vai estar trazendo essas informações. Então, aguardemos, né? Aguardemos. Bom, então, agora é a hora do quê? Agora é a hora de especificar a finalidade, os objetivos do grupo. Qual é a finalidade e o objetivo do grupo? E essa finalidade, esse objetivo do grupo, nós vamos deixar para a semana que vem. Tá certo? Para vocês, meus queridos, minhas queridas, um final de semana, um resto, né, de domingo aí, com muita paz, com muita harmonia,
com muita alegria, não é verdade? E que possamos estar junto no próximo domingo. Um bom dia a todos. Homem, por mais que gastes teus fosfatos, não saberás, analisando os fatos, ainda que desintegres energias, a razão